Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa semana para todas. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Pai. Tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Uma semana recheada, uma semana abençoada de bênção, de paz. Mais do Senhor Jesus na nossa vida, minhas amadas irmãs, e menos de cada um de nós. Aleluia. Que Ele cresça e nós diminuímos. Que Ele apareça e não nós, minhas amadas irmãs, porque Ele é que tem que aparecer. Ele é que é santo, Ele é que é digno. Nós somos assim vasos, aleluia, um pequenos vasos na mão dEle, para que aqui nessa terra, que venha ser feita a vontade dEle na nossa vida, minhas amadas irmãs. E tudo venha ser para o nome dEle ser glorificado, o nome dEle ser exaltado, aleluia. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, do nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos 8, a partir do verso 4, que diz assim: a mim e a você, aleluia. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, certificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo, blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora, perto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, em cuja casa estava junto da sinagoga. Aleluia. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo e creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nesta cidade. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala para mim e para você, minhas amadas irmãs, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que Tito e Paulo e Silas entravam naquela sinagoga para falar da palavra. Mas, como sempre, nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Não acreditam na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Paulo e Silas falando da palavra de Deus. E quando Paulo chegou ali naquela sinagoga, teve uma visão, e Deus falando com ele, aleluia, que ele não temesse. Não temas, eu sou contigo. Fala e não te cale, porque eu tenho muitos povos ali naquela cidade que quer ganhar a alma, que conheça a verdade para libertar, aleluia. Da mesma forma que foi com Paulo, minhas amadas irmãs, Deus é comigo, é com você, para que eu e você não se calamos, falando de Jesus. Aleluia, que coisa linda, a visão que Paulo teve, aleluia. O principal da sinagoga creu no Senhor, com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo e creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nessa cidade. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Aquele povo ali, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e ele e a casa dele foi toda, aleluia, foi toda salva, foi toda liberta. Louvado seja Deus. Eles creram no Senhor Jesus. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eu não estou lembrado do versículo que diz: crê no Senhor Jesus que tu e tua casa se salvará.
Então, quando eu creio no Senhor Jesus, quando você crê no Senhor Jesus, a tua casa, ela pode ser salva. A tua família pode ser salva, minhas amadas irmãs. Por quê? Porque você está crendo num Deus que pode tudo. Num Deus que fez os céus e a terra, o Deus de maravilha, o Deus do poder. Ele é o dono do poder. Aleluia. Ele é o dono de todas as coisas na face da terra, no céu, na terra, até debaixo da terra. E aqui essa família, o bispo principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos gentios, dos coríntios, ouvindo e creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, fala e não te cale, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito nesta cidade. Então Jesus, Deus, que é o próprio Jesus, tinha muitas almas naquela cidade para ganhar para ele. E ali, quando aquele homem creu na palavra de Deus, acreditou na palavra do Senhor, diz a palavra de Deus, aquela família foi liberta, aquela família foi salva. Por quê? Porque ele creu. Você vê, minhas amadas irmãs, que no livro de Gênesis, no início da Bíblia, no Velho Testamento, Noé acreditou na palavra de Deus. Deus disse: faz uma arca. Aleluia. E Noé passou ali anos e anos, se eu não me engano foi 120 anos, foi mais de 100 anos que Noé ficou ali construindo aquela arca. E Noé levava o nome de quê? De doido, de velho, que não sabia de nada, que ali não ia chover. Anos e anos que não chovia. Aleluia. Mas Noé, ele confiou na palavra de Deus. Às vezes Deus fala comigo e com você, e queremos que aquilo que aconteça do dia para a noite. Mas tudo é no tempo do Senhor, minhas amadas irmãs. Não é como eu quero, não é como você quer, mas é como o Senhor Jesus Cristo quer, porque Ele sabe de todas as coisas. E Noé ficou ali, louvado seja Deus, ali, construindo aquela arca. E quem se salvou, se foi quem? Noé e a família dele. Como o próprio Deus disse: tu e tua família se salvará. Os filhos, a esposa, as noras. Por quê? Porque Noé, ele confiou e acreditou na palavra do Criador dos céus e da terra. Da mesma forma, ele foi com Paulo, foi com Silas, foi com Tomé, aleluia. Não com Tomé, aquele que foi incrédulo, ele foi com Tito, aliás, com todos os discípulos dele, porque todos confiaram na palavra de Deus. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente creia, confie na palavra de Deus. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, não é fácil esperar no tempo do Senhor. Queremos que tudo seja para logo, para ontem. Mas a palavra de Deus não é assim. O relógio de Deus não é o nosso relógio, não é o nosso tempo. O tempo é dele, a hora é dele. E temos que o quê? Que acreditar, que esperar. Espera com paciência no Senhor. Lá no Salmo 125, aleluia, espera com paciência no Senhor, que tudo Ele fará, aleluia. E continua aqui falando, minhas amadas irmãs. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, ensinando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus para aquele povo conhecer a verdade, como diz a palavra de Deus: conhecerem a verdade e a verdade nos libertará. Quem nos liberta, minhas amadas irmãs, é a palavra de Deus. Ela tem o poder, a palavra tem o poder de nos libertar. A palavra tem o poder, aleluia, de limpar a mente do ser humano, de limpar o coração de uma pessoa. Só a palavra é poderosa, porque ela é poder. A palavra, ela é poder na minha vida e na tua vida. Quando você crê, quando eu creio, quando eu espero com paciência no Senhor, confiando nele, nesta palavra tão maravilhosa que é e tão poderosa. Então ela chega fazendo efeito na minha e na tua vida ali, dentro da tua família, dentro da tua parentela, dentro da tua casa, minhas amadas irmãs, libertando a tua família, convertendo os corações
os corações, abrindo os corações, tirando a pedra e colocando um coração de carne, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é a palavra viva, porque o dono da palavra é vivo, aleluia. Então ele é vivo na minha e na tua vida. Então não temas, não duvide, não fale, não te cales, fale de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses falando da palavra, ensinando a palavra àquele povo, para que aquele povo vinha se converter, para que aquele povo vinha conhecer a verdade e ter libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali Paulo ficou ali durante 1 ano e 6 meses falando de Jesus, falando da palavra. Ele não ficou ali falando dele mesmo, não, porque ninguém tem nada para dar a ninguém. Eu não tenho nada para dar a ninguém, mas Jesus tem. Ele é o poderoso, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. E aquele povo ali aprenderam a palavra de Deus, conheceram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, tiveram vida. Louvado seja Deus, porque Deus, ele é o caminho, Deus, ele é a vida. Aleluia, aleluia, ensinando a palavra, louvado seja Deus, aleluia, ensinando entre eles a palavra de Deus, até aqui, em nome de Jesus, porque Deus, ele é poderoso, minhas amadas irmãs, ele que tem o poder de curar, de libertar, de salvar, e é a palavra dele. Ele foi para o céu, mas ele deixou a palavra dele, e a palavra dele está viva, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus todo-poderoso, minhas amadas irmãs. Então temos que ler a palavra, temos que confiar na palavra, porque é a palavra do próprio Deus, da própria verdade do Senhor Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique ao seu coração, que esta palavra fique na sua vida, dentro da sua casa. Ore pela sua família, abençoe sua família, porque Deus, ele é poderoso dentro da sua casa, Deus é poderoso dentro da sua vida, minhas amadas irmãs. Não duvide desta palavra, mas cada dia mais peça a Deus que aumente a sua fé, aleluia, para que a sua família venha ser abençoada, para que a sua família venha ser, aleluia, cheia de paz, ser convertida, ser liberta para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, minha amada irmã? Que Deus abençoe sua casa, sua família, que você venha ter um restante de quarta-feira, de quinta, de sexta, daí por diante, abençoado, um mês abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, em nome de Jesus.